Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 6 de setembro, a lição 11, ela tem como título Escravos de Cristo. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 6, do versículo 5 até 8. E aqui o apóstolo ele dá instruções aos escravos cristãos de como eles deveriam se proceder diante da sociedade. E ser escravo de Cristo significa pertencer a Ele, né? Cristo, e submeter-se ao seu domínio, né? E ser plenamente obediente à sua vontade e ao seu querer, onde nós somos livres justamente em Cristo, onde fomos comprados pelo sangue na cruz do Calvário. E vemos na Bíblia vários apóstolos, né, iniciando suas mensagens, como o próprio apóstolo Pedro, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que ele, no seu início da sua epístola, ele diz lá, Pedro, servo de Cristo. E já Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículos 22, ele diz, Paulo, escravo de Cristo. Aí vocês vejam a importância, né, são pessoas comprometidas com Jesus, que se consideram escravos de Cristo. E aqui não é um relacionamento depreciativo, de forma alguma, né? Aqui é enaltecer o nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, deu sua vida, e por isso Paulo exorta, né, nas suas cartas, né, que obedeçam a um único Senhor Jesus e sejam escravos dele, né? E que essas pessoas, né, venham a se oferecer trabalhos assim, bastante eficazes, né, na evangelização, no alcance, né, do evangelho a outras pessoas para o reino dos céus, com um trabalho assim, bastante firme, né, com bastante amor e gratidão ao seu Senhor, onde devem colocar Cristo, o único Senhor, acima dos senhores desse mundo. E Paulo, por seu serviço sincero a Cristo, ele se achava assim escravo de Cristo, e ele menciona, né, aos escravos, né, a qual ele havia enviado essas cartas, que eles podiam esperar a recompensa do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Uma ideia especialmente atraente para as pessoas que estavam presas, né, numa época de um senhorio, dentro de uma instituição horrível, né, onde eles maltratavam os seus escravos. E um escravo pode se sentir desvalorizado ou algo pior por um senhor terreno, que o próprio Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 20. E o escravo crente, porém, ele tem um senhor que está atento, né, percebendo qualquer coisa boa que cada um faz, que está lá em Efésios 6, 8, e oferecendo a recompensa segura, que é a recompensa que Cristo dará a todas as pessoas na sua segunda vinda, no seu retorno. E a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, e nós somos comprados pelo sangue de Cristo jorrado na cruz do Calvário, e por isto que nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos assim muito valor, já que por um alto preço fomos adquiridos, porém isto não muda a nossa condição. Ainda nós somos escravos, nós temos um dono e ele nos possui. E o apóstolo Paulo, ao iniciar as suas epístolas, ele sempre começava, eu, Paulo, escravo de Cristo, que está em Romanos capítulo 1, versículo 1. O vocabulário que ele usou aqui é do grego doulos, que quer dizer escravo.
mas que se apresenta também como servo de Cristo Jesus, em algumas outras epístolas que ele manda. Onde esta palavra, doulos, que ele usou é mais do que servo, significa escravo mesmo. E um servo tem a liberdade de ir e vir, de ligar-se a um outro amo ou dono. Mas um escravo é uma possessão para sempre. Paulo se identifica como escravo de Cristo, Cristo Jesus, por três motivos. O primeiro motivo é que Paulo deixa claro que ele, né, é possessão absoluta de Cristo, onde Jesus o amou e o comprou mediante alto preço, que ele reconhecia isto. E conforme o apóstolo, sua vida não irá pertencer, ou não iria pertencer nem a ninguém além de Cristo. O segundo ponto, o segundo motivo do apóstolo Paulo, deixa claro que ele devia assim, total obediência somente a Cristo. E o escravo não tem vontade própria, e sim fazer a vontade e o querer do seu amo Jesus. As decisões corretas e verdadeiras, puras, são as do seu Senhor, que criou o céu e a terra, e tudo que há nele, inclusive o próprio ser humano. O seu projeto de vida do apóstolo Paulo era sempre obedecer e o querer do seu amo Jesus. Já o terceiro motivo, né, de Paulo se identificar como escravo de Cristo, que para ele era uma honra, e não existe um título melhor do que algo que possa garantir a paz, a tranquilidade, a prosperidade, a sabedoria e a alegria que se obtém a salvação através do seu servo Jesus. E quando mais servo de Cristo ele sentia, mais livre ele se realizava ao lado do seu Senhor Jesus. E assim o apóstolo Paulo, tirando por base de sua vida que era assim um escravo de Cristo, que o comprou, ele pediu aos escravos do mundo de sua época que obedecessem a seus senhores e que ainda oferecessem um serviço bom, de qualidade a esse senhor, que eles fossem sinceros, né, e produzissem um excelente trabalho para o seu senhor. E ele repete isso assim, em várias cartas que ele enviou em diferentes datas para diferentes cidades. Porém, ele deu um alerta e exorta que eles não deviam colocar seu Senhor como deste mundo, no lugar do Senhor maior que existe, que é Cristo, e que eles fossem escravos dele, Jesus, oferecido o máximo de lealdade e de fidelidade, pois pagou um preço muito alto. Ao dar essa mensagem, Paulo deu suas razões, né, para que fossem escravos de Cristo e substituíssem o Senhor do mundo que eles serviam, que eles trabalhavam neste mundo. E exortou com bastante firmeza e mencionou as maneiras que eles deveriam proceder. Primeiro, o apóstolo diminui em muito, né, os senhores que eles serviam, né, esses senhores do mundo, né, aqui da terra, apontando o único Senhor real assim, celestial, é Jesus, que eles poderiam ser livres para todo sempre com ele, com Cristo. Ele fala lá em Efésios 6:5. Paulo ele esclarece, né, essa substituição desses senhores aqui da terra por um único Senhor que é Cristo, pelo sacrifício que ele fez para cada um de nós, nos dando a oportunidade de nós estarmos nas mansões celestiais, de nos libertar do pecado, da morte,
E ele afirma que eles deveriam oferecer um serviço genuíno, como verdadeiros escravos desse Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, Jesus, e não para esses senhores aqui, né, deste mundo, que eles deveriam fazer sim de Cristo o maior servo dos servos, que está lá em Efésios 6:6. E Paulo fala assim algo importante, que ao realizarem as suas tarefas, né, falava para os escravos, que eles deveriam fazer de coração com vontade a Deus, com sinceridade, dirigindo ao Criador do Universo, que está lá em Efésios 6:6. O apóstolo Paulo incentivou os escravos a realizarem as suas tarefas positivamente motivadas, né, com alegrias, dispostos, né, e oferecerem unicamente para o Senhor e não para as pessoas. Está lá em Efésios 6:7. E Paulo assim menciona também para eles que ao procederem assim, com esses serviços assim eficientes, né, e sinceros a Cristo, os escravos poderiam esperar a certeza desta recompensa na segunda vinda de Jesus, uma esperança para todas as pessoas que estão presas nessa instituição horrível deste mundo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 22, Paulo aconselha aos escravos a obedecerem a vossos senhores segundo a carne e não servindo com a aparência, e sim com sinceridade, não apenas para agradar, quando são observados, né, quando são olhados por seus senhores. E aqui a reflexão ela é bem transparente, onde o compromisso é de um servo que somente tenta ser sincero e que somente serve a Cristo como seu Salvador. Mesmo que um escravo de um senhor do mundo esteja sob o domínio da terra, o verdadeiro serviço deve ser único e exclusivo para o Senhor Deus, servindo com lealdade e com essência, com respeito e qualidade, com sinceridade, e colocar sempre Cristo superior a tudo, em primeiro lugar, colocar sempre o seu Senhor, com suprema lealdade somente a Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e passa a entender as passagens bíblicas, como esta aqui que Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Ou seja, uma pessoa que quer fazer o querer e a vontade de Cristo. É assim, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e pagou um preço altíssimo através do seu sangue que jorrou na cruz do Calvário. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais essa escravidão terrena que está aí, não haverá mais dores, e você participará das bodas do Cordeiro de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.